É um capítulo muito conhecido, capítulo encenado, filmes, novelas, séries, e que a gente sempre gosta de ver essa cena maravilhosa da abertura do Mar Vermelho. Quantos quadros têm sido pintados, não é? Então, eu gostaria de meditar mais uma vez com os irmãos nesse texto. E eu, por hora, vou estar lendo apenas o versículo 15. Veja aí ou acompanhe aqui, não é? Mas, aliás, vamos ler juntos, vamos lá, está aqui ó, na tela. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus, né, irmãos? Que mensagem maravilhosa essa desse capítulo e esse versículo aqui. Então eu quero meditar com os irmãos, é tempo de avançar. 40 anos Moisés passou liderando esse povo, né? 40, não é, Moisés? 40 primeiro no Egito, 40 se preparando, e depois 40 conduzindo o povo de Israel. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? E eu fico, para mim, Moisés é a figura principal do Antigo Testamento. Há Abraão, há outros também, mas, irmãos, Moisés foi um servo assim, algo extraordinário. Eu queria ser um pouquinho só parecido com Moisés. Um homem extraordinariamente usado por Deus. Eu fico imaginando, irmãos, às vezes, aquele povo quando saiu do deserto, 600 pessoas, né? Quantas mais ou menos? 3 milhões. O cálculo aproximado é de 3 milhões. Você pode imaginar isso, irmãos? Caminhar pelo deserto, praticamente não tinha água, não tinha comida. Você pode imaginar os mais idosos, as crianças, os bebês, acampando aqui, acampando ali, acampando aqui, acampando ali. Gente, muitos desafios enfrentaram. E um deles é esse aqui. A passagem pelo Mar Vermelho. Então eu quero aqui tirar algumas lições para nós, porque é interessante, irmãos, que o povo ficou numa situação que eu chamo de beco sem saída, né? Porque eles chegaram num lugar que atrás vinha o exército faraônico, ensandecido, para destruir, não é? E possivelmente levá-los de volta para o Egito, para continuar sendo escravos. E eles agora estavam num corredor, numa situação montanhosa, e o Mar Vermelho pela frente. E aí, que é isso? Moisés clama a Deus, e a gente vai ver um pouquinho desse contexto, né? E Deus simplesmente diz isso aqui, ó: diga ao povo de Israel que marche. Vão em frente, avancem. Parece assim um negócio fora do comum, e era, mas foi essa a palavra do Senhor, que eu creio que é a palavra para a igreja hoje, a palavra para a minha família e para a sua, a palavra para cada um de nós. Marche. Vá em frente. Não pare. Não duvide. Não tenha medo. Vá.
Eu creio, irmãos, que essa é a palavra de Deus para nós hoje. Agora, que lições aprendemos aqui? Eu quero tirar 3 apenas, há muitas. A primeira, irmãos, é que devemos avançar obedecendo a Deus. Irmãos, a gente está cansado de ouvir isso, né? Obedecendo a palavra de Deus. O verso 1 e 2, por favor. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairode, entre Migdol e o mar, junto a Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. E lá no finalzinho, verso 4, e eles assim fizeram. É aqui que eu quero vocês. Eu gosto desses detalhes de Deus. Exatamente aqui. Não é um lugar pequenininho, porque eram 3 milhões de pessoas acampados. Queridos, é uma ordem específica de Deus, bem definida. A palavra de Deus, irmão, não tem mimimi, não tem mais ou menos. É isso. Sim, sim, não, não. Tem gente que gosta de fazer acertos e até modificam a Bíblia. Você sabe disso, tá? Mexem no texto para se ajustar, para a Bíblia se ajustar à sua realidade, ou à realidade atual. Em vez da gente se ajustar à realidade da Bíblia, eles querem que a Bíblia se ajuste às mazelas do mundo, para aceitar o que está acontecendo. Não é isso que a Bíblia nos orienta. Você tem que obedecer. Irmãos, na Bíblia, obediência é sinal de vitória. Desobediência é sinônimo de derrota. É isso que nós encontramos. Vou dar exemplos que você conhece. Adão e Eva. Que jardim maravilhoso, né? Eu fico imaginando, gente, aquele paraíso que Deus criou, era algo espetacular. Quando você vai num pomar, você vai num sítio, numa fazenda, não é? Você imagina aquilo criado por Deus. E disse: ó, essa aqui não. Tudo. Essa aqui não. Obediência. Limite. Desobedeceram. Foram expulsos do paraíso por causa da desobediência. Meus irmãos, o povo de Deus foi conduzido até chegar perto de Canaã, terra prometida. Por que o povo não entrou na terra prometida? Ficou 40 anos no deserto. Aquela trajetória que alguns calculam que no máximo seriam de 15 dias ou um pouco mais, se tornou 40 anos. Por quê? Desobediência, incredulidade, falta de fé. Se Deus disse vai, é para ir. Tome posse, é para tomar posse. Incredulidade, irmãos, desobediência a Deus. Porque Acã foi destruído e toda a sua família, irmãos. Desobediência. Não é para ficar com despojo de guerra. Mas ele pegou, camuflou debaixo da sua tenda e houve derrota. Desobediência, irmãos. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Que nós ficamos assim, tadinho de Moisés, né?
Desobediência. Aliás, irritado por uma murmuração, né, irmãos? Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho de murmuração. Gideão enfrentou um exército midianita de 135 mil pessoas, apenas com 300 soldados. Impossível vitória, mas obediência. Obediência é sinal de vitória, desobediência é sinal de derrota. Por que os muros de Jericó ruíram? Obediência. Rodear a cidade, tocar trombeta. Obediência, irmãos. Porque naquele mar que não tinha peixe, os discípulos fizeram uma pesca maravilhosa? Obediência. Vai mais fundo, lançai a rede, agora. Mas a noite toda, Senhor, tentamos aqui, mas sob tua palavra. Obediência, irmãos. A vitória vem pela obediência. E nós poderíamos citar, irmãos, quantos episódios, fatos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que exatamente nos mostra isso. Obediência é sinal de vitória. Desobediência é sinônimo de derrota. Então eu tenho que tirar essa lição para a minha vida. Hoje, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso obedecer e não desobedecer. Porque a desobediência à palavra de Deus traz derrota para a minha vida. E com Deus, irmão, não tem meio termo. Não tem mais ou menos. Meio crente. Meio salvo. Meio transformado. Vou ficar num lugar no meio do céu e do inferno. Vai ter isso? Não tem meio termo, irmãos. Meio nascido de novo. Recebi a metade do Espírito Santo. É uma pessoa. Como é que pode isso? Eu sou um novo crente em Cristo. Meio. Meio? Como? Não existe isso, irmãos. Paulo diz, eu morri para o mundo. Eu morri só a metade. Só em algumas coisas. Outras não. Outras eu ainda quero continuar fazendo. Só a metade. Só obedeço a Deus em algumas coisas. Ô irmão, eu sou fiel ou sou infiel? Não tem meio termo. Eu tenho que decidir, irmãos, porque no dia do juízo não tem esse negócio de meio, metade. Ou é ou não é. Obediência. Então, meu irmão, minha irmã, vamos fazer ou renovar nosso pacto, nosso desejo, nossa decisão de obedecer a palavra de Deus. Eu quero vitória na minha vida, eu vou obedecer a palavra de Deus, mesmo que eu não compreenda tudo, mesmo que eu não alcance tudo, e não vou mesmo alcançar, mas eu vou obedecer, porque é a palavra de Deus. Senhor, eu não entendo muito isso aqui, mas eu entendo que eu preciso obedecer. Obedecer sobre o perdão, obedecer sobre perdoar, obedecer sobre amar o próximo, até orar pelos meus inimigos. Obedecer. Obedecer. Eu tenho que obedecer, irmãos. Essa é uma ordem de Deus. A segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, a segunda lição, e para a gente avançar, é preciso perseverar em meio às provações. Volte um pouquinho, capítulo 13, verso 17. Olha só, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus,
embora fosse mais perto. Pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. É interessante isso aqui, irmãos, e digno da gente ressaltar sempre. Deus não levou o povo, não conduziu o povo pelo caminho mais perto, isto é, mais fácil. Senhor, por que eu vou por ali? Vamos por aqui. É por aqui. Mas não pode ser. É por aqui. O caminho é esse. Aquele povo não estava preparado para a guerra, irmãos. Eram escravos. Eles não eram gladiadores. Eles sabiam fazer muito bem tijolo, mas não sabiam lutar. É por aqui, meus filhos, é por aqui. Como nós questionamos, irmãos, às vezes, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus. Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? A gente tem a tendência de fazer isso, irmãos, de questionar. Lá no fundo, a gente fica, por que, Senhor? Não é por acaso, irmãos, que enfrentamos provações. Irmãos, Deus é onisciente. Ele sabe o que nós vamos enfrentar lá na frente. Deus enxerga no escuro. Deus sabe o amanhã. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a 10 anos. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a 30 anos. E se você for por aqui, onde vai dar? E se você for por aqui, onde vai dar? Se Ele sabe e eu não sei, o que é mais seguro? Seguir no caminho que o Senhor determinou. Porque Ele vê lá na frente. Ele sabe, Ele conhece meu coração. Então não é o caminho melhor, aparentemente, não é o caminho mais fácil, é o caminho que realmente vai ser melhor para nós, segundo a vontade de Deus, não segundo os nossos olhos. Você lembra de Abraão e Ló? Claro que lembra. Problema entre os pastores, não é? A gente vai ter que se separar, essa guerra, essa confusão não está dando certo. Aí Abraão, se você for por aqui, eu vou para lá, se você for para lá, eu vou por aqui. E aí Ló, sobrinho, estufou o peito, falou, opa, titio me deu essa oportunidade, eu vou me aproveitar, vou para cá, que tá, olha as campinas, olha o pasto, olha. Se deu mal, porque foi em direção ao quê? Sodoma e Gomorra, irmãos. E a Bíblia diz que eles foram acampando, até acampar, morar, fixar residência dentro da cidade, na época mais pecadora. Então, queridos, se Deus está me mostrando por aqui, eu tenho que ir por aqui. E Deus está me levando por um caminho que eu vou enfrentar provações. Mas pastor, por que eu tenho que enfrentar provações? Irmãos, nós nos conhecemos um pouquinho, Deus nos conhece muito mais. Ele sabe o para quê. Ele nos conhece, Ele sabe da nossa fé, Ele conhece nossas fraquezas. Ele quer nos preparar, irmãos. Queridos, o povo de Israel passou por muitas dificuldades, muitas provações. Deus teve muita paciência com aquele povo, para ensinar. Então nós enfrentamos lutas, provações, adversidades, irmãos. Sabe por quê?
porque Deus colocou na nossa agenda isso. Ah, pastor, é difícil entender que Deus agendou isso para a gente. Ele agendou porque Ele está vendo lá na frente. Ele sabe, se você tiver moleza, o que vai dar. Mas Ele sabe, se você passar por lutas, dificuldades, ir buscar, e se consagrar, e se dedicar mais, você vai crescer na comunhão com Ele, no conhecimento dEle. Então Deus tem propósitos. E os planos de Deus, como foi lido aqui em Jeremias, não são de mal, são de esperança, de felicidade, de alegria, de vitória. Deus faz planos e Ele trabalha em nós, irmãos. Quantas vezes ouvimos isso, queridos? Que Deus primeiro precisa trabalhar em nós. Ah, irmãos, como Deus precisa trabalhar na minha vida, na sua vida. Capítulo 14, verso 10 diz que o exército faraônico veio atrás do povo de Israel. Muitos temeram, outros murmuravam e outros disseram: é o fim, acabou. Acabou para a gente. Só que Moisés, irmãos, se comunicava com Deus face a face, era amigo de Deus. Moisés tinha convicção vinda de Deus, ele sabia o que ia fazer, ele conversava com o Senhor, Deus se revelava a ele. Teve uma ocasião que 2 irmãos, de Moisés, que negócio é esse? E a gente aqui? Não somos nada. Quem foi? Arão e Miriam. E o resultado foi? Primeiro, Deus chamou os 3, vem cá, que negócio é esse aqui? Na tenda do encontro. Que negócio é esse aqui? Que isso? Aos outros eu me revelo através de sonhos, visões, mas com Ele eu falo face a face. Liderança. Liderança. Irmãos, depois, se você quiser, você veja quantas vezes o povo murmurou. Murmurou contra Deus e contra Moisés. Isso entristecia o coração de Deus, entristecia o coração de Moisés também. Disseram a Moisés, quando viram aquele exército vindo: acho que nós vacilamos, não era para termos saído lá do Egito. Olha só, depois daquela revelação toda de Deus, das 10 pragas, Deus fazendo maravilhas no meio deles. Queridos, eles estão questionando, acho que não era para a gente sair do Egito não, era para a gente continuar sendo chicoteado lá, fazendo tijolos, com a carga cada vez mais pesada. Porque tem gente às vezes que, quando aceita Jesus, estão no caminho de Deus, pensa assim: poxa, por que estou passando por essa provação? Eu acho que eu vou voltar. Vou voltar para o mundo. Que tristeza, irmãos. Que tristeza esse pensamento. A resposta de Moisés foi, verso 13: não tenham medo. Olha lá, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Verso 14: o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Calma. Muita calma nessa hora. Calma. A gente fica às vezes apavorado, diante das situações difíceis, não é? Ficamos, irmãos. A gente tem que admitir nossas fraquezas. Nós ficamos
Perdemos o sono, ficamos preocupados, ansiosos com as coisas que estão acontecendo conosco. Calma, meus filhos, calma, tá? Vocês estão obedientes à palavra? Tenho certeza que essas provações vão edificar a vida de vocês. Calma, veja o livramento do Senhor. E assim, irmãos, nós precisamos caminhar. Deixe quieto, né? Quando você lembra quando Davi foi enfrentar Golias, ele só recebeu o estímulo, não foi? Caramba, meus irmãos, sai para lá. Começou pelos irmãos dele, né? O que está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui? Você não era para estar aqui, vai cuidar das ovelhas. Eu fico imaginando, né, o próprio Saul, os líderes, fizeram pouco caso de Davi. Até que ele convenceu. Não, eu enfrentei o quê? 2 grandes desafios. Quais foram? Urso e leão. Irmão, você já enfrentou um urso? Nem queira. Não, tem um filme aí, como é que é o filme, gente? Poxa, o Regresso, que um cara bom de tiro e de luta, né? Poxa vida, Leonardo DiCaprio, né? Ele enfrenta um urso, no caso uma ursa. Caramba, irmãos, a ursa destrói o homem. É meio violenta essa parte, né? Que quem não gosta de ver violência, eu gosto um pouquinho, não, só um pouquinho de sangue, entendeu? Então, assim, é mentira, né, irmãos? Não é nada de verdade, né? Então, quando tudo é verdade, às vezes não tem muita ação, não. Mas, irmãos, um leão, queridos, não dá, queridos. E Davi diz, eu enfrentei, e o Senhor me deu a vitória. Não vai ser esse incircunciso, esse incrédulo, esse blasfemador, que vai continuar fazendo isso. E o povo de Israel, acovardado. Muitos desestímulo. Para com isso, sai. Eu vou em nome do Senhor. Irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina, queridos. Não dá ouvido. Se a gente for dar ouvido à murmuração, a gente que fala contra, nós não vamos caminhar, nós não vamos atravessar esse mar, irmãos. Se a gente olhar para dentro de nós não vamos atravessar o mar. Circunstâncias dizem não, os problemas dizem não, mas o Senhor está dizendo sim, vai. Agora, outra coisa que eu acho interessante, irmãos, o verso 2, tem muitos detalhes que não dá para abordar todos, né? O Senhor disse a Moisés assim, diga aos filhos de Israel que voltem. E gente, voltar, onde nós estamos, voltar um pouquinho, né? Tem outra tradução que diz assim, mudem de direção, ou tem outra que diz assim, retroceda um pouco. E aí o verso 3 explica, né? Para Faraó pensar que os israelitas estavam o quê? Perdidos, desorientados, atolados, é presa fácil, eles estão totalmente perdidos, eles estão entregues, é presa fácil. Olha a estratégia, né? Olha a manobra de Deus, como é que Deus sabe fazer as coisas, irmãos? Às vezes a gente não entende por quê, que eu tenho que às vezes retroceder um pouquinho, dar um passo para trás, para dar 2 para frente, né? Que nem a dama e dama eu sei jogar, mas o xadrez não, né? Tem gente que sabe jogar, às vezes você tem que, deu aqui, dama, às vezes Deus faz assim, retorna um pouquinho, chega um pouquinho,
Retroceda um pouquinho, que isso é estratégico, é manobra de Deus. Deus está colocando as pedras nos seus devidos lugares, Deus sabe o que fazer. A gente não sabe, irmãos. Às vezes a gente fica murmurando, por quê? Deus sabe por que você está passando por isso. Né? E eu gosto essa palavra, retroceda um pouquinho, que eu gosto de pensar como arrependimento. Você tem que voltar um pouquinho. Arrependimento, eu estava aqui, eu me arrependi, eu tenho que voltar, eu tenho que deixar. Não é por aí, é por aqui. Eu gosto de pensar também na marcha ré. Dá ré? Vai andar para trás? Imagina se o seu carro não tivesse marcha ré. Como é que ia ser? Então você tem que dar marcha ré às vezes para redirecionar o carro no caminho certo. Né? Já tem várias histórias, não vou contar hoje que não dá tempo, né? De pessoas que erraram o caminho. Erraram, eu estou lembrando do pastor Azaí, me contou, vindo de São Paulo, errou o caminho, errou uma vez, errou 2 vezes. O mesmo, gente, o que é isso? Depois, quando ele acertou, ele viu um acidente terrível, e ele calculou, era a hora que eu ia passar por aqui, olha só. Ele sabia disso? Não. Deus livrou. Volta, meu filho, um pouquinho. Redireciona a sua vida. Veja a decisão que você está tomando. Reflita um pouco mais. Ore um pouco mais. Deus às vezes permite isso, irmãos. Para a gente alcançar vitórias, às vezes nós temos que voltar um pouquinho atrás e redirecionar e tomar uma decisão mais abalizada, com mais fé, com mais confiança. Então o arrependimento faz parte da nossa vida. Quanta gente fala, não me arrependo de nada. Ah, queridos, é lamentável. A gente se arrepende. Como se arrepende? Pecamos, irmãos, erramos, mas Deus nos dá a oportunidade de consertar. Como é importante isso, irmãos. A Bíblia diz lá em Provérbios 16, 25, há caminhos que parecem direito ao ser humano, né? Aos olhos do homem, né? Mas o fim deles é o quê? Caminho de morte. E Jesus lá em João 14, 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante. Volte ao verso 2, por favor. Como Deus fez a estratégia onde eles estavam acampados. Olha só, detalhes. Diante de Pi-Hairode, perto ali de Migdol, ali mais ou menos em frente ali, Baal-Zefon. Olha só, irmãos. Um comentarista judeu, ele disse o seguinte, Pi-Hairode vem da palavra liberdade. Migdol quer dizer torre de vigia. E Baal-Zefon quer dizer Senhor do Norte. E aí ele conclui no seu comentário dizendo assim, Deus está dizendo, eu sou o Senhor que guio vocês. Fiquem na torre de vigia e haverá libertação. Olha só, esses 3 nomes têm essa mensagem, irmãos. Onde Deus colocou o povo, ore, creia, que haverá libertação do Senhor. Deus nos coloca no lugar certo, irmãos, para crer, para receber a vitória. E às vezes tem gente que acha que nós estamos perdidos, não é? Então, meu irmão, minha irmã, está enfrentando provações, lutas, dificuldades, persevere. Persevere, meu irmão. Não esmoreça, não. Não desista, não, meu irmão. Tem alguma coisa para se arrepender, se arrependa, redirecione a sua vida. Não tenha medo, não, querido. A tempestade vai passar.
Deus está ouvindo seu clamor, Deus não fechou seus ouvidos, seus olhos por você, não. Deus está vendo suas lágrimas, sua luta, e na hora certa Ele vai trazer providência. O livramento vem dos céus, o socorro vem do Senhor, a libertação vem do poder de Deus. Essa é a vitória que a Bíblia apresenta aqui. Mesmo sem entender, obedeça, siga em frente, não esmoreça diante das provações. E por último, é tempo de avançar, irmãos, e não parar, confiando no poder de Deus. Então veja só, o povo estava ali diante do Mar Vermelho, o exército faraônico vindo, e aí acontece uma coisa interessante. Entre o exército de Faraó e o povo, Deus colocou o quê? Fogo e nuvem, que estava guiando o povo, Deus colocou. Queridos, eles não podiam passar. Aquele exército poderoso não podia passar e chegar até o povo de Deus. Irmãos, como isso é maravilhoso, queridos. Isso me mostra que ninguém chega até você sem passar pelo Senhor. Nem o diabo pode chegar até nós sem autorização de Deus. E 1 João capítulo 5 diz que o inimigo não pode nos tocar sem a autorização do Senhor. Verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. 14, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. 15, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Agora eles tinham que marchar, olha só, né? 16, e você levanta o seu bordão, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 21 e 22, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas, qual muralha à direita e à esquerda deles. Coisa maravilhosa, irmãos, poder de Deus. Nós não podemos caminhar sem o poder de Deus, irmãos. A igreja não pode avançar sem crer no sobrenatural de Deus. E eu digo, você não pode viver a vida cristã e ser vitorioso, vitoriosa, sem o poder de Deus. Verso 28, as águas voltaram, cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ao menos um deles escapou com vida. O povo passou, o exército faraônico vem atrás, porque Deus abriu o caminho, agora eles podiam ir, e eles pereceram. Olha só, nem ao menos um deles escapou com vida. Hebreus capítulo 11, 29, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Salmo 106, 11, as águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Salmo 136, 15, mas lançou Faraó e seu exército no mar vermelho. E as novelas colocam Faraó fora, né? Mas você está vendo aqui na Bíblia, está dizendo que ele morreu aqui. Foi tragado também. É interessante, irmãos, que quando eles estavam atravessando, o
povo de Deus já saindo, as rodas dos carros começaram a emperrar. Aí eles disseram assim: gente, nós estamos lutando contra o Deus de Israel. É Ele que está fazendo isso. A roda não continuava, ficava emperrada, irmãos, estava. E eles ficaram presos no meio do mar. E quando Moisés sai, você sabe, né? Que o mar, em oração e orientação de Deus, o mar voltou ao seu normal e tragou todos eles. Os inimigos do Senhor, irmãos, serão vencidos. Os inimigos da igreja serão vencidos. A história caminha para um desfecho final. Não está indo de qualquer maneira. Está tudo nos planos de Deus. Às vezes a gente fica assim: por que estão passando por isso, né? Por que o Brasil, por que... Irmãos, Deus está no controle, irmãos. Deus está no controle, irmãos. Creia no poder de Deus. Tem um mar diante de você? Tem alguma coisa atrapalhando a bênção de Deus chegar à sua vida? Impedindo a sua vitória? É hora de você confiar no poder de Deus. Deus está te dando essa oportunidade. O que é? O que se tornou um mar na sua vida? Que você não está conseguindo, que está impedindo você, porque depois do mar, né, aí nova fase na vida do povo de Deus. Mas eles tinham que vencer aquele mar. Eles tinham que atravessar aquele mar. E às vezes, irmãos, Deus tem planos para nós, tem algo maravilhoso, mas tem um mar na nossa frente. Tem uma barreira que nós só podemos superar, vencer pela fé no poder de Deus. Só pelo poder de Deus. As nossas forças não são suficientes, irmãos. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje: marche, vá em frente, meu irmão, minha irmã, vá em frente, não desista não, não desista não, eu estou contigo, eu tenho todo o poder no céu e na terra, confie, marche, vai, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, Deus está proporcionando sempre ao seu povo oportunidade para exercitar a fé, porque sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Eu só posso viver a vida cristã pela fé, e Deus me dá a oportunidade para exercitar essa fé, às vezes em mínimas coisas, e às vezes em coisas grandes, mas para exercitar a fé. E eu gosto de ver de novo Davi, né, um animal, agora não era um gladiador, era um gigante que sabia lutar, tinha matado muitos, invencível. E aquele menino, mas aquele menino foi em nome do Senhor dos exércitos, poderoso. Então, minha irmã, meu irmão, você precisa atravessar esse mar pela fé. Esse problema, essa luta, essa dificuldade, esse empecilho, isso que está emperrado na sua vida, está impedindo de você alcançar a vida abundante que Jesus tem para você. Você precisa atravessar esse mar. Mas isso só pode ser feito pela fé, queridos. Quando você confia plenamente no Senhor. E eu quero hoje encerrar clamando a Deus
e estimulando você a obedecer a palavra de Deus, a perseverar diante das provações e confiar no poder do Todo-Poderoso. Confiar sua vida, colocar sua vida nas mãos de Deus. E eu pergunto mais uma vez, o que significa hoje para você o mar? É uma enfermidade que você precisa colocar diante de Deus? É um filho ou uma filha que está afastado do Senhor? Você precisa hoje se lançar nos braços de Deus, dizer: Senhor, que esse mar se abra hoje. É um problema pessoal? É medo? É ansiedade? É depressão? O que é? Que está segurando você, atrapalhando você, que está impedindo você de caminhar em direção a Canaã? É um problema no casamento, com seu marido, com a sua esposa? É um problema de relacionamento com seus filhos? É uma causa que está parecendo impossível? Qual é a sua causa? O que você hoje precisa, pela fé, entregar nas mãos de Deus? É a sua conversão? É o perdão de Deus que você precisa receber hoje? É um vício que você precisa vencer? O que é? Não sei, mas Deus sabe. E eu creio que você não está aqui por acaso. Você quer hoje colocar isso nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu quero atravessar esse mar pela fé. Abra essa porta, Senhor. Abra esse caminho onde não tem caminho. Abra essa porta onde não há portas. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Ninguém. O caminho que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Você crê nisso, meu irmão? Fique de pé, por favor, nós vamos cantar. Eu quero convidar você, seja qual for o motivo do seu clamor a Deus, quero te desafiar você a vir aqui à frente, para nós orarmos juntos, colocarmos isso no altar de Deus. No altar de Deus. O que é que você precisa colocar hoje, pela fé, nas mãos de Deus? É alguém? É um filho, uma filha? É uma enfermidade, uma causa perdida? O que é? É o perdão de Deus? É você se voltar para o Senhor, dizer: Senhor, a minha vida está aqui, eu te aceito como meu Salvador. Senhor, eu me afastei, quero voltar. Há uma barreira, há um mar na minha frente, mas pelo teu poder eu vou vencer e vou te seguir. Seguir teus passos. O que é que está diante de você e que você hoje vai atravessar pela fé? Enquanto cantamos, deixe o seu lugar e vem aqui, meu irmão. Vem, minha irmã. Vem para a oração. Eu quero orar com você nesta noite.